Boa noite, pessoal. Aí mais uma noite aqui no canal Lobo na Escuta. E hoje vou trazer para vocês, porque a gente às vezes é muito conhecido pelos nossos gostos do rock pesado, heavy metal. E como eu já tinha comentado antes, nós temos outros gostos, né? Gostamos de outros estilos. Eu, por exemplo, eu tenho uma admiração muito grande pelo gótico. E esses dias eu estava rodando no YouTube, estava vendo, poucas vezes a gente vê, né, os headbangers comentando, né, que gostam de gótico, do rock gótico, principalmente ali dos anos 80. Então eu tenho duas bandas das quais eu cresci ouvindo com 12, 13 anos. Eu lembro de ter conhecido essas bandas e desde então comecei a gravar minhas primeiras fitas. Então, paralelo ao heavy metal, ao pop anos 80, o rock gótico sempre fez parte. Os anos 80 também foi o berço do rock, anos 80, foi o auge do rock gótico também. E vim trazer para vocês as minhas duas bandas, que vocês talvez até já imaginem quais são, né? Que é Sister of Mercy e o The Mission. Duas grandes bandas, né? Uma está interligada à outra, né? Porque dois integrantes, né, do Sister of Mercy, né, depois de terem concluído os trabalhos do primeiro disco, né, o First and the Last and the Ways, saíram para fazer uma outra banda chamada The Mission. Esse é o primeiro disco deles, um grande clássico dos anos 80, Gods on Medicine. E todos nós conhecemos, quem não conhece a música Severina, né? Uma música que virou chiclete na época, mesmo com esse estranho nome. Tem uma história, porque já perguntaram para eles o porquê da música Severina. Diz que tem, eu não vou lembrar direito a história, mas também tem uma ligação até com o Velvet Underground, se eu não me engano, se eles tiraram de uma letra, de uma música do Velvet Underground, e, e construíram a música Severina, das quais foi um dos maiores hits, né? Conheci o The Mission por esta música, mas comecei com o Sister of Mercy, né? Sister of Mercy foi uma banda que se iniciou seus trabalhos, foi formada em 79 e lançou seu primeiro disco em 85. Foi lançado seu primeiro disco em 85, né? Esse grande clássico, né, com videoclipes, Black Planet, Walk Away, No Time to Cry. São vídeos que tocavam em canais aleatórios de música antes de existir a MTV, das quais a gente via e a gente viu que aquilo era diferente do pop dos anos 80. A música era muito sombria, né? O vocal do Aldrich, ele, desculpe a minha pronúncia do meu inglês, ainda é horrível, tá? Então, assim, como eu não edito meus vídeos, vai ficar assim mesmo, tá? Vocês sabem quem é o vocal do Sister of Mercy, né? Então, ele colocava uma personalidade carregada nas músicas, as músicas elas ficavam muito sombrias, né? Então, e aquilo dava um diferencial para nós que nós não conhecíamos nada, né? A gente não sabia exatamente o que era o pop, o que era o gótico, porque às vezes eles se misturavam ali, né? Porque algumas bandas até de punk dos anos 70, quando migraram para os anos 80, foram incorporando o gótico em suas músicas, né? Então, assim, minhas duas bandas góticas, que eu sou apaixonado e sempre fui, e escuto até hoje, Sister of Mercy e The Mission, né? Então, assim, a gente, a gente além do heavy metal e o pop anos 80, nós tínhamos o gótico, que era muito forte nessa época, né? Depois o The Mission veio com Children, também, que é um maravilhoso disco, né, produzido pelo baixista do Led Zeppelin. Isso aí foi descobrir até há pouco tempo atrás,
foi ele que produziu esse disco. O The Mission, por exemplo, ele flerta bastante, né, até com algumas composições meio hard rock, né? As composições, as músicas do The Mission, elas são mais acessíveis, puxam mais para um pop, né? O Sister of Mercy, as músicas elas são mais carregadas, mais pesadas, mais sombrias, não é para qualquer momento. O The Mission, dá para se dizer que, apesar das músicas também, em muitos aspectos, elas têm aquela áurea sombria, ela tem um instrumental que deixa ela mais leve que o Sister of Mercy, né? Mas o Sister of Mercy vai muito além do primeiro disco. Eu, particularmente, né, gosto muito do Vision Thing, que não é muito bem visto pela crítica e até por alguns fãs, porque aqui eles incorporaram, né, como aqui já é um disco que entra nos anos 90, já tem alguma coisinha ali de hard rock, e então não pegou, eles perderam um pouquinho do gótico, né, que eles tinham criado ali nos anos 80. Agora, para quem gosta de gótico mesmo, Soturno, esse aqui, o Floodland, né? Esse aqui é maravilhoso para quem gosta de música gótica mesmo. Essa aqui foi o que muitos góticos têm como disco de cabeceira. Não é o meu preferido. Meu preferido, como eu disse, é o Vision Thing e o primeiro trabalho deles, tá? Então, mas recomendo para quem não conhece muito o Sister of Mercy, recomendo buscar essa coletânea. Essa coletânea, além das músicas clássicas deles, eles têm uma música Temple of Love que saiu em single antes de lançarem o primeiro trabalho deles, que regravaram, que está nesse Greatest Hits aqui. Então, comecem por ele, caso vocês não tenham muita familiaridade com o som deles. Esse aqui é uma boa porta de entrada para o rock gótico dos anos 80, uma banda muito representativa, né, que simboliza muito também os anos 80 pelos videoclipes que tocava. No video show, se eu não me engano, em 85 eles botavam como trilha sonora a música No Time to Cry. Isso aí vocês podem pesquisar, né, no YouTube. Então, assim, o Sister of Mercy tem muita conexão com os anos 80, junto com The Mission. A minha única ressalva que eu tenho do Sister of Mercy, que me deixa um pouquinho, mas daí é uma opção da banda, a banda decidiu seguir fazendo suas turnês e seus discos com bateria eletrônica. Isso me incomodava. Depois que eu comecei a me aprofundar mais nos meus gostos musicais e comecei a colecionar, aquilo de fato de tu ter um baterista ser artificial, isso me incomodava um pouco, né? Eu nunca soube direito por que eles optaram direito, porque, né, devias contratar um baterista, né, um humano, de vez uma máquina fazendo, mas enfim, as músicas não ficaram menos clássicas por causa disso. Além do Sister of Mercy e além do The Mission, eu recomendaria para vocês, né, tem uma outra banda que eu adoro, né, uma grande banda que foi uma fusão de vários integrantes de bandas punk dos anos 70, que é o The Lords of the New Church. Aqui eles incorporam um pouco do punk dos anos 70, com rock gótico e um pouco de glam também. Aqui recomendo todos os discos deles. Eu não tenho todos, aqui falta ainda um, mas aqui é o mesmo caso. Se caso vocês encontrarem seu, peguem a coletânea do The Lords of the New Church. É uma banda que também ela incorpora bastante, ela tem vários integrantes das bandas, deixa eu ver, até deixei anotado aqui, né, do Dead Boys, do The Dominant, Sean 69 e os The Barracuda.
Então, esses integrantes, em 82, lançam seu primeiro trabalho, tá? Juntam e fazem esse trabalho que é uma mistura de punk com glam, com rock gótico, né? O visual deles também puxa bastante para o gótico. É uma banda que muito desconhecida, raramente eu vejo alguém comentando sobre o The Lords of the New Church. Adoro falar o nome deles, The Lords of the New Church. E eu tenho esses 3 discos aqui, eu tenho 2 de estúdio e mais essa coletânea aqui. Eu recomendo bastante vocês darem uma olhada, darem uma atenção para eles. Outra banda que ela não chega a ser bem gótica, mas na década de 80 ela lançou um disco que, com uma sonoridade e os sons da guitarra, aquele som caótico da guitarra e o vocal também igualmente caótico de Jaz Coleman do Killing Joke. Esse disco eu recomendo também. Deem uma boa ouvida nele, que aqui tem boas doses de rock gótico. A atmosfera desse disco, ela é incomparável. Tu não vai encontrar em outros discos, outras bandas fazendo a mesma coisa. A sonoridade da guitarra dá uma sonoridade mais sombria, dá uma sonoridade mais caótica. A minha música favorita aqui é de Sanity e Adorations. Então procurem no YouTube, é um disco muito fácil de ser encontrado. Em CD eu já não sei se é tanto, mas em LP é fácil de ser encontrado. É um disco que, na minha opinião, é um clássico. Eu não conheço muito de Killing Joke. A fase antiga deles eu confesso que eu não conheço. Tá? Mas esse disco aqui foi o que me fez gostar da banda, né? E admirar essa primeira fase deles, né? Porque eles têm um outro disco também, né? Que de 85, se eu não me engano, que também puxa para um gótico, que eu me fugiu da memória agora. Como eu não vou editar, vocês vão ter que procurar o outro disco, mas é um disco de 85 que também se aproxima bastante dessa atmosfera mais gótica dos anos 80. Mas do que eu lembro que eu vi, não era não me chamou tanta atenção quanto esse aqui. Não significa que ele é menos bom, né? Significa que eu gosto mais desse aqui. E se eu não me engano, nesse de 85 tem uma música que dizem, reza a lenda, que o Nirvana se inspirou numa das músicas para fazer do Nevermind. Exatamente, do Nevermind eles tiraram uma introdução de uma das músicas. Se é verdade ou não, não sei. Mas recomendo esse disco aqui deles, né, dessa fase mais gótica, mais sombria. E buscando, trazendo algo um pouco mais moderno, ali no início dos anos 2000 teve aquela febre de bandas góticas de heavy metal, que trouxeram muita coisa, né, de gótico com vocais operísticos e coisa e tal, mas nem sempre se davam bem, nem sempre era agradável. Hoje eu raramente ouço, mas tem uma banda que ela trazia muita coisa dos anos 80, do gótico, e misturou com um pouco de heavy metal, é a To Die For. Especialmente esse disco aqui, é o primeiro disco dele, o All Eternity. Então eu recomendo vocês a buscarem o All Eternity, né, do To Die For. É uma banda, se eu não me engano, essa aqui é de 99, o primeiro disco deles. Não sei se eles estão em atividade, é o disco que eu mais gosto deles. E aqui tem doses de metal, mas tem boas doses de gótico também. O vocal grave também deixa as músicas mais sombrias, né? Deixa as músicas um pouco com uma atmosfera mais carregada. Aqui tem a vocalista Kimberly do Synergy, que às vezes faz algumas participações que também deixa o disco mais uma proposta mais gótica também,
e lembrando bastante de muitas bandas dos anos 80. Então, essas são as minhas recomendações, as minhas duas grandes bandas que eu tenho de paixão, que é o Sister of Mercy e o The Mission. São duas bandas que eu carrego também no meu coração, junto com todos esses outros estilos que eu já comentei em outros vídeos. E aqui eu encerro mais uma noite no canal Lobo na Escuta. Se inscrevam no canal, deem suas sugestões, escrevam os discos de rock gótico que vocês tenham lembrança, que tenha marcado vocês, caso vocês gostem, escreva aqui embaixo, tá? Compartilhe com seus amigos e bom final de semana.